já não manda nele, o pecado já não manda no homem, porque o homem morreu. Assim também era o escravo, quando ele morria já não podia mandar nele mais. Ele estava querendo dizer: vocês no batismo morreu para o mundo, morreu para o Senhor desse século, que é o pecado, e agora vocês nasceram para Cristo. Ou seja, quando vocês são comprados por outros senhores, você já não obedece mais àquele Senhor. Agora nós fomos comprados do pecado, e agora nós servimos a Cristo, que é o nosso Senhor. Já não andamos mais conforme o pecado que rege o mundo, e devemos andar como um novo homem, em novidade de vida, em uma nova obra, uma nova atitude. Eu lembro esses dias, eu estava lá na cadeia juntamente com o nosso querido pastor Manuel Soares, pregando lá para os presos, e eu falei sobre isso. O que é ser um novo homem? O novo homem é você ter mais ou menos assim, Paulo usa mais à frente, nessa mesma carta, no capítulo 3, que nós devemos despojar, ou seja, despir o velho homem. Ele usa uma regra como se fosse tirar a roupa. Tire esse velho homem que está em vocês, no batismo, você tira o velho homem, aquele do pecado, da desobediência de Adão, que habita em vocês, que é o homem da cólera, da ira, da maledicência, da concupiscência, de todos esses desejos que você deve fazer, mortificar essa carne. Tire essa roupa do velho homem, e agora vocês vão vestir a roupa do novo homem. Ou seja, revestimos do novo homem, ele diz. Ou seja, você não pode apenas tirar a roupa do novo homem, do velho homem. Eu não mato, eu não mais minto, eu não mais faço isso, eu não mais faço aquilo. Mas agora você também não mentia, quer dizer, não mente mais, então fale palavras que edifica. E não se ira mais, então fale palavras de paciência. Você não mais tem um velho homem, mas agora tem que ter um novo em você, tem que ter uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aqui: em Cristo vocês são uma nova criatura. E ele diz no versículo 13, que quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, lembra quando vocês estavam mortos no pecado, lá naquela coisa do mundo, e na incircuncisão da vossa carne, porque eram gentios e eles não eram circuncidados na carne. E ele diz aqui, vos vivificou juntamente com ele, ou seja, Cristo vivificou vocês agora, perdoando-vos todas as ofensas. E ele diz no versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa palavra é fenomenal. Quando ele diz aqui que Cristo tirou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele está falando sobre o Antigo Testamento. A lei de Moisés, a lei dada a Moisés, se você não sabe, eu estava falando com o pastor Manuel Soares agora. A lei foi dada a Moisés por ordenação de anjos, ou seja, os anjos pegou as tábuas da lei e entregou a Moisés. Alguém fala que foi Deus que entregou a lei, mas está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Se você quiser dar uma olhada aí, você olhe Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. A Bíblia diz isso, e é claro em dizer que os anjos foi quem ordenaram a lei para Moisés entregar para o povo, por causa da transgressão do pecado do povo. E em Gálatas, capítulo 13, versículo 19, diz que a lei foi dada também por ordenação de anjos a Moisés. Ou seja, a lei foi dada por anjos. Você pode ver que a lei era uma cobrança, o pecado do homem. Era o tempo todo Deus falando e apontando o dedo no pecado do homem, dizendo: não fazeis isso, não matarás. Vocês matam? Não matem, eu estou cobrando de você. Não furte, não cobice. Era tudo não, porque era Deus cobrando do homem, o homem não podia cumprir. Então a lei era uma cobrança do homem, e o homem não podia cumprir a lei. Então Deus vinha com ira sobre o homem. Agora ele está dizendo: Jesus, ao morrer na cruz crucificado, ele pega essa célula contrária que era contra nós nas suas ordenanças, dada por anjo. Ele pega ela e na cruz do Calvário ele paga essa dívida que o homem devia diante de Deus. Então, ao ressuscitar dos mortos, ele paga e ele nos vivifica também em Cristo Jesus. Já não devemos mais nada para a lei. Então era isso, porque Cristo não devia nada, ele era sem pecado, ele paga o nosso pecado, ele paga a nossa dívida. É isso que ele está querendo dizer: havendo riscado a célula que era contra nós, era contra mim, não fazeis, não fazeis, não fazeis. Ele arrancou essa célula que era contra mim e contra você nas suas ordenanças. Era uma ordem, tinha que obedecer, tinha que sacrificar animais, e Cristo faz só um sacrifício, que é o da cruz, para perdoar o nosso pecado, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário, onde foi que mataram de Cristo crucificado. Então, nesse mesmo momento que Cristo
Cristo tira do meio de nós essa célula que era contra nós, diz no versículo 15, e ele também despojou os principados e potestades, ou seja, até os principados e potestades nesse momento que estavam lá, ou seja, os anjos, os principados e potestades, ele despojou, ele deixou eles com vergonha, eles envergonhou. E sabe o que é despojar? É você ir para uma guerra como tinha antes, vencer o inimigo e despojar a arma dele e trazer ele algemado ainda. É isso que Cristo fez. Então vocês estão preocupados com anjos aí, cultuando a eles. Ele está falando para essa igreja: tome muito cuidado, porque Cristo até na sua morte, ele tirou o pecado, as ordenanças da lei que era impulsionada contra vocês, ele cravou na cruz, e ele também despojou os principados e potestades nesse exato momento. E ele diz mais: e expôs eles publicamente deles, e triunfou em si mesmo. Ele triunfou depois disso. E olha o que viu, como é que é importante essa leitura da carta. Às vezes nós nos preocupamos muito com outras coisas, saímos e não guardamos. Então aqui você vai ver algumas coisas muito interessantes. Olha o versículo 16. Agora é algo que Paulo dá uma ordem para eles mesmo. O versículo 16, olha: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Olha, ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem. Isso aqui serve para aqueles crentes que gostam de guardar essas regras. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer isso, dia de festa tem que guardar. Ele fala: portanto, ninguém julgue vocês, não deixe ninguém julgar vocês pelo que vocês comem, pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou de lua nova, ou dia de sábado, porque vocês não guardam. Não deixe ninguém julgar vocês por isso. Sabe por quê? Aqui está no versículo 16: ou portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados que os judeus guardavam. Ele diz: olha, porque isso são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sabe o que ele quer dizer? Esse negócio de guardar, comer carne disso, comer carne daquilo, isso era do Antigo Testamento, isso era sombra do que havia de vir, das coisas futuras. Ou seja, se eu estiver aqui e o sol estiver aqui nas minhas costas, eu vou ver minha sombra lá. Aí se o irmão aqui Eli vier atrás de mim, eu vou ver a sombra dele também. Eu falo: tem alguém aproximando. Aí eu vou ficar olhando. Quando é que eu vou ver ele perto de mim? Quando ele estiver aqui, eu falo: é você, eu vi sua sombra. Mas até então eu não tinha visto a fisionomia dele. É isso que ele está dizendo: guardar festa, guardar sábado, comer isso, aquilo, isso era uma sombra. Mas isso agora era a sombra daquele que havia de vir. Vocês já não olham mais para essa sombra, porque Cristo está aqui. Agora vocês deixam isso para lá e olhem diretamente para Cristo que está na vossa frente. Não precisam mais se preocupar com essas coisas. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Vocês não precisam estar debaixo desse jugo mais que estavam prendendo vocês. Olha o que ele diz aqui, olha, nós estamos no versículo 17: que sombras eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha o que estava acontecendo na igreja, metendo-se em coisas que não viu. Eu vi um anjo, aí não viu nada. Paulo estava dizendo: isso é mentira, cultuando a anjo. Aí para com essa palhaçada, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Porque tinha lá umas pessoas muito espiritual, que queria ser mais espiritual que os outros, que tinha visões, que tinha isso. E você conhece um falso profeta, sabe como? Eu posso ler essa carta aqui e dizer: assim diz o Senhor, porque está escrito e você está vendo. Mas o falso profeta, ele fala assim, ele fala assim, fecha a Bíblia aí, porque o Senhor me disse algo ontem que eu tenho que falar. Ou seja, ele tira as escrituras, centraliza em si. O Senhor me disse, assim me disse Deus. E ele estava dizendo: não deixe essas pessoas humildes, cultuando a anjo, com certo pretexto de humildade. Ele chegava humilde na igreja. Irmãos, observe bem o que eu tenho para falar. Ele fala: não deixa ninguém com essa pretexto de humildade enganar vocês com esses cultos a anjos aí, deixando vocês debalde, porque eles estão numa real carnalidade e compreensão. É isso que ele está querendo dizer, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, ninguém vos prive, ele diz isso, ninguém vos prive da vossa recompensa. Sabe o que é privar da recompensa? No contexto ele está dizendo: não beber isso, não comer aquilo, ninguém vos julga por isso. Mas aí poderia aparecer alguém na igreja e dizer assim: opa, você não pode herdar a salvação porque não faz, não come. Aí Paulo estava dizendo: ninguém vos prive de herdar o prêmio por causa disso ou daquilo outro. Ninguém diz que você não pode herdar porque você não guarda isso. Ele estava querendo dizer, sabe o que é? Mais ou menos como o juiz que chegava ao você lá na avança, ele apitava: e você não pode. Ele pode dizer: ninguém pode te fazer isso por causa que você não guarda essas coisas. Eles não podem te privar de herdar o prêmio. Por causa aí eles colocaram: mas
Paulo dizia: o anjo não pode estar acima da palavra do Senhor. Ninguém pode. Então essa carta era lida nas igrejas, para que ninguém, naquela época já não existia mais tanto, era que eles tentavam combater a heresia com outra profecia. Quando levantavam um gnóstico de lá e dizia assim: ó, o anjo tal está aqui, aí levantava um profeta verdadeiro e dizia: não, irmãos, Cristo é a suficiência. Aí os irmãos: mas quem te disse isso? Ontem Deus falou comigo. Ele falou: então me prova. Aí ele falou: vem, vamos ler essa carta aqui e vamos acabar com esse negócio. Eu sou Paulo, era a autoridade da igreja e ele poderia colocar a igreja em ordem. Já não existia esse negócio de combater somente no raciocínio, era através da palavra mesmo, sabe? Então aqui no versículo 19 ele diz assim, ó: e não ligado à cabeça. Ou seja, esses camaradas que tinham essas visões, eles não estavam ligados à cabeça, ou seja, não estavam ligados a Cristo, estavam ligados a outro anjo que passou, a outro anjo que passou a ele, da qual todo o corpo provido e organizado pelos juntos e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Quando você está ligado à cabeça, toda a igreja vai crescendo junto. Não tem ninguém mais espiritualzão do que o outro. Todo mundo vai crescendo junto em aumento e graça que Deus nos dá. Era isso que ele estava querendo dizer. No versículo 20 ele diz, ó, está acabando já: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Se vocês já morreram com Cristo, ou seja, no batismo, no sepultamento com Cristo, quanto aos espíritos do mundo não deve mais nada para nenhuma ordenança, por que vocês ainda carregam algumas ordenanças aí no meio de vós, como se vivesse no mundo? E qual era a ordenança? Olha o 21, tais como: não toqueis, não proveis e não manuseis. Esses homens queriam privar eles, estavam voltando novamente às ordenanças. Não pode tocar nisso aí, você é crente. Não pode comer isso aqui, viu? Não pode manusear isso. Paulo estava dizendo: por que vocês ainda estão nessas ordenanças? Não que ele estivesse dando liberalidade para a igreja, mas ele estava querendo dizer que essas coisas afastam o homem de Cristo. Você não pode, vai voltar a lei de novo, não pode, não pode. É isso que ele diz em Gálatas no capítulo 6, ou seja, lá no capítulo 6 ele diz bem assim, ó: eu já morri com Cristo na cruz. Lá em Gálatas no capítulo 6 ele diz, vai falando, vai dizendo assim, ó: eu tenho a marca de Cristo no meu corpo. Se nós fugimos da cruz de Cristo, irmão, Paulo diz assim, ó: eu não tenho nada do que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Eu não me glorio porque eu não toco nisso, eu não me glorio porque eu sou solteiro, eu não me glorio por causa que eu não como aquilo, eu me glorio por causa que Cristo morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Então, se eu ficar preocupado com o que eu devo de fazer, se eu ficar preocupado com o que eu devo de fazer, com o que eu não devo de fazer, eu vou esquecer da centralidade da cruz de Cristo e vou achar que essas coisas vão me salvar. Era isso que ele estava querendo dizer. E os homens chegavam lá e diziam: olha, hoje você não vai tocar nisso aqui, viu? Aí amanhã, no outro dia, o outro vinha: rapaz, eu toquei, porque isso aqui acaba, o camarada acaba tocando mesmo. Aí ele falava assim: então agora não prova, você tocou, não prova. E amanhã o cara vinha: rapaz, você falou para mim não provar, eu provei, igual Adão e Eva, não toqueis, e ele foi lá e tocou. Quer dizer, não comeis, ele comeu, né? Então era mais ou menos isso. Quanto mais você coloca a regra, mais o homem quebra. Então não adianta, olhe para a cruz de Cristo, porque só ela pode perdoar e fazer você cumprir uma vida santa aqui na terra. Era isso que Paulo estava querendo fazer. Ninguém pode vos afastar, porque, finalizando aqui, irmão, a igreja no tempo do século IV, ou seja, no século IV, ela começou a se reciclar da cidade. Ela começou a ir para o meio do deserto e ficar como um monge lá. Não, nós não podemos mais ficar no mundo e tal. Como não podemos casar, os monges franciscanos, os padres, não podemos casar porque nós temos que guardar uma vida santa. E isso aí era só um debate. Eles acabavam pecando mais ainda, porque estavam esquecendo a centralidade da cruz de Cristo em Jesus Cristo. Então a igreja não está isolada do mundo. A igreja tem deveres nesse mundo. Pagar imposto, tem que pagar imposto, mas isso não pode salvar o homem. Só pode salvar o homem, e é o que Jesus fez na cruz do Calvário por ele. Então não deixe ninguém desviar vocês disso, não deixe ninguém levar vocês para o lado. Finalizando ele diz, no versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso. Ou seja, quem come, quem toca, quem prova, isso aí tudo perece. Roupa perece pelo uso, acaba, segundo os preceitos e doutrina de homens. O que Jesus diz, não é o que come, o que entra que faz mal, isso aí tudo acaba. O que faz mal é o que sai, não é isso? É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão brigando com coisa aí que acaba, que perece aqui, estão se preocupados com a alma de vocês, para onde ela vai? Aí ele diz no versículo 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, ou seja, guardar isso, festa, não comer, não tocar, isso é um pouco de sabedoria, tem até uma aparência, e devoção voluntária, ou seja, faz quem quer, humildade e disciplina do corpo, é uma disciplina para o corpo, mas não são de valor algum,
senão para a satisfação da própria carne. Ou seja, alguém fala, nossa, aquela irmã, olha como ela é. Ela não faz isso, não faz aquilo. E isso muitas vezes está parecendo que é uma aparência de humildade, mas muitas vezes ela faz coisa pior. Por quê? Porque ele só priva de algumas coisas. Era isso que ele estava querendo dizer. Olha aquele irmão, ele ora, faz isso, faz aquilo, outro, isso tudo cheio de ordenança, ele não faz isso, não faz aquilo, mas talvez faz coisas pior. Porque todas as coisas não podem tirar o desejo pecaminoso do coração do homem, a não ser um novo homem nele centralizado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo, nessa carta aos Colossenses, nós finalizamos aqui, irmão, um capítulo 2 inteirinho. Talvez vocês nunca tiveram o privilégio, ou já tiveram muitas vezes, de estudar um capítulo todo de uma carta assim na igreja. Mas era isso que eles faziam naquela época. Chegavam, liam ali um capítulo, no outro dia liam outro capítulo, e a exposição bíblica nos sustentava mais do que muitas vezes pular como a igreja de Corinto, que era uma igreja muito avivada, mas não tinha a palavra no meio deles. Que Deus nos abençoe. Vamos se colocar de pé, agradecer a Deus pela exposição bíblica da palavra dele nessa noite. Pai, nós agradecemos a Ti pelo Senhor nos dar o privilégio de expor a Tua palavra nessa noite. Pai, nós temos a certeza que somente o Teu sacrifício na cruz do Calvário pode nos livrar dos desejos da carne, dos desejos da mocidade, pode abrir as nossas mentes através do Espírito do novo homem que habita em nós, que já não anda segundo os feitos da obra de Adão, dos filhos da desobediência, os quais provoca a ira do Senhor, mas nós sabemos que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, habita em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, que vieste, Pai, aqui na terra habitar. Como o Senhor disse, o Pai está em mim, eu estou no Pai, o Espírito vos ungiste. Então em Ti, somente em Ti nós devemos centralizar a nossa adoração. Somente em Ti Tu és suficiente para nós nessa noite. O Teu Espírito é suficiente. Nós já morremos para o mundo através da Tua cruz. Nós já morremos para os preceitos desse mundo. Que nós voltemos, Pai, a analisar a Tua palavra, que nós venhamos expor através do Teu Espírito. Vem-nos nessa noite, Senhor, cada vez mais a beber um pouquinho do vosso Espírito, como está escrito, não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer nos encher do Espírito Santo, e o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele consola, Ele está ao nosso lado, Ele geme, Ele chora por nós. O Espírito Santo é o Consolador que está aqui nessa noite. Ele não vem para nos derrubar, Ele não vem para como se fosse uma força que nos dá uma energia, um arrepio, não. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade de Deus, e Ele está em nosso meio aqui nessa noite, para que nós venhamos através dele chegar corporalmente no Pai, no Filho. Eles estão juntos e nós não precisamos de nada mais, havendo Deus falado antigamente pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus não fala mais como falava por pais ou profetas, mas Deus falou pelo seu próprio Filho no meio da igreja. Aleluia. Deus tem falado a Tua palavra pelo próprio Cristo, que tem nos deixado a Sua palavra no meio da Sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos que o Senhor venha nos fazer, através de olhar para a cruz, e através do amor, da caridade de uns para com outros, e através do amor que o Senhor sentiu por nós, e através do perdão concedido por nós na cruz, nós venhamos valorizar nossa salvação, e não apenas obedecer ordenanças. Obrigado, Jesus, pelo Senhor haver tirado a cédula que era contra mim, de não fazer isso, de não fazer aquilo que a minha carne não poderia obedecer. Obrigado por pagar na cruz do Calvário todas as minhas ordenanças que era contra nós, e arriscado, tirado do meio de nós. Sabemos que em Ti habita, Pai, em nome de Jesus, todos os tesouros que nós precisamos, e a sabedoria para ser salvo. Livre-nos, ó Pai, de filosofias humanas que nos afastam de Ti. Livre-nos, ó Pai, de sabedorias humanas que nos tiram de Ti, e que nós venhamos aproximar de Ti. Livre-nos das presas humanas, de anzóis que nos fisguem e nos tire de longe de Ti, da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradeço nessa noite que o Senhor venha abençoar a Tua igreja mais e mais, e levantar ministros fiéis da Tua palavra. Amém.